Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo Proativo. Temos mais um vídeo que será dedicado a uma medicação antiga, mas com uso ainda muito importante na psiquiatria, a famosa carbamazepina, também conhecida como Tegretol. Foi sintetizada pela primeira vez na década de 50 do século passado e foi utilizada inicialmente na Europa como um tratamento para epilepsia, sobretudo aquela envolvendo a região temporal, e como um tratamento para neuralgia do trigêmeo, um tipo de dor neuropática, crônica, que envolve um nervo craniano chamado trigêmeo. Essa doença ela é caracterizada por uma dor na face, em geral descrita como dor em choque, comparada a uma pontada, um ardor, uma sensação de queimação. Em 90% dos casos é sentida em apenas um lado do rosto e raramente ultrapassa poucos segundos, mas pode ocorrer várias vezes durante o dia e durar por meses, o que pode torná-la uma doença bem incapacitante. Mas, em relação ao seu uso na psiquiatria, que é o foco deste vídeo, deve-se lembrar de outro fato histórico importante dessa época. Com base em teorias segundo as quais os episódios de mania podem ativar outros episódios de mania, foi traçado um paralelo lógico com os distúrbios convulsivos. Isto porque as convulsões podem ativar mais episódios de convulsões. Isso resultou no uso de anticonvulsivantes no tratamento do transtorno afetivo bipolar. Hoje, sabemos que nem todos os anticonvulsivantes são efetivos e os possíveis mecanismos de ação ainda não estão completamente esclarecidos. Mas este anticonvulsivante em específico, a carbamazepina, começou a ter a sua utilização no transtorno bipolar, com estudos comprovando a sua eficácia desde o início da década de 70, quando pesquisadores japoneses relataram sua eficácia em muitos pacientes com uma doença maníaco-depressiva, o transtorno afetivo bipolar, incluindo aqueles cuja condição não respondia ao carbonato de lítio. Mas só teve a sua aprovação pelo FDA, um órgão americano que corresponde à Anvisa no Brasil, para o tratamento da mania aguda no ano de 2005. E um dos motivos para essa demora da aprovação ocorreu porque esse medicamento geralmente ele é empregado no tratamento de pacientes psiquiátricos que continuam com muitos sintomas de tristeza, irritabilidade, dentre outros, mesmo após o uso dos medicamentos de primeira escolha. Houve falha das intervenções terapêuticas mais padronizadas nesses casos. Geralmente, há uma adição de um novo medicamento em vez da substituição, ou seja, a carbamazepina ela é adicionada aos outros medicamentos em vez de haver uma troca, uma substituição do medicamento anterior por ela. E isso ocorre porque na maioria das vezes, apesar do paciente estar ainda com níveis não aceitáveis de sintomas, houve uma melhora do quadro inicial. E, portanto, existe o temor de uma piora com a retirada do medicamento anterior. O problema é que mais tarde, se o paciente passar bem, outros medicamentos pré-existentes podem ou não ser reduzidos. E isso vai depender de cada caso. Então fica difícil ter certeza de quando a carbamazepina está de fato funcionando, quando a terapia anterior começa realmente a funcionar ou quando é a combinação dos medicamentos que atua para uma melhora do quadro. Por essa razão, foram necessários muitos estudos até a aprovação pelo FDA. O importante disso tudo é entender que a carbamazepina pode ser sim uma boa escolha, que pode ajudar muito um grupo de pacientes. E neste vídeo vamos explicar por que ela, na maioria das vezes, não faz parte de uma escolha inicial. Mas antes de começarmos o vídeo, gostaria de falar sobre o objetivo do canal, que é informação com qualidade sobre saúde, principalmente saúde mental. E se esse assunto é do seu interesse, peço sua inscrição no canal.
Caso o vídeo seja útil para você, marque um gostei, isso aumenta o alcance do vídeo para um maior número de pessoas. Vamos ao vídeo? Não temos ainda certeza de como a carbamazepina realmente exerce seus efeitos no transtorno bipolar. Mas de forma resumida, a hipótese é que a carbamazepina age bloqueando os canais de sódio dependentes de voltagem e os canais de cálcio presentes nas membranas dos neurônios. Isso ocasiona o quê? Uma menor liberação de glutamato, o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Essa liberação ocorreria na fenda sináptica, que é o encontro dos neurônios. Na prática, precisamos entender que com esse mecanismo há o quê? Uma diminuição da excitação do sistema nervoso central, principalmente na região temporal, atuando ali na região do sistema límbico, uma região associada ao controle das emoções. Atua ainda sobre outros neurotransmissores, como a noradrenalina, o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, um neurotransmissor inibitório, e tem uma possível atuação na cascata de transdução de sinais. Resumindo, essa medicação pode atuar diminuindo uma possível excitação cerebral que prejudica o funcionamento do sistema nervoso central em regiões estratégicas para o melhor controle dos sintomas emocionais e faz uma possível proteção dos neurônios. Bom, sobre as suas indicações. A carbamazepina é comprovadamente efetiva para a fase de mania do transtorno bipolar e é comumente prescrita por um período prolongado para evitar a recorrência da mania, na fase que denominamos de manutenção do tratamento. Hoje em dia sabe-se que quanto mais episódios uma pessoa é exposta, maior a chance de não haver um retorno ao seu funcionamento normal. Fica mais comum a permanência de alguns sintomas. Por essa razão, é interessante muitas vezes manter a medicação para evocar essa possível neuroproteção. Já em relação à sua atividade antidepressiva, apesar de não ser tão bem estabelecida, pode-se também observar alguma eficácia na fase de depressão do transtorno bipolar. A carbamazepina, embora seja uma medicação bem estudada, até o momento ainda é menos estudada do que o carbonato de lítio ou o valproato de sódio. Na prática, muitos pacientes que passam bem com a carbamazepina não apresentaram uma resposta adequada ao valproato ou ao lítio, e a combinação dela com outro estabilizador de humor geralmente é eficaz. Assim como o valproato de sódio, alguns estudos indicam que ela pode ser mais útil do que o carbonato de lítio em pacientes que apresentam quadros mistos, em que temos sintomas de mania e depressão ao mesmo tempo, ou em pacientes com ciclagem rápida, que são aqueles que têm mais de 4 episódios de mania, depressão ou episódios mistos no período de 1 ano. Isso em teoria, pois como já dito na introdução, na realidade, na maioria das vezes em que o transtorno bipolar apresenta esses quadros de ciclagem rápida com episódios mistos, a regra geral costuma ser uma combinação de 2 ou mais estabilizadores de humor em vez do uso de apenas um estabilizador de humor, pois são quadros que apresentam uma maior dificuldade para a remissão dos sintomas, um controle adequado dessa situação. Em pacientes que apresentam história de convulsões ou anormalidades no eletroencefalograma, em conjunto com o transtorno afetivo bipolar, são bons candidatos ao tratamento com essa medicação. A carbamazepina também pode ser usada no tratamento de pacientes com acessos de agitação ou de violência associados ao transtorno neurocognitivo maior, a demência. Pode ser usado para ajudar pacientes na fase de abstinência do álcool ou de benzodiazepínicos, no transtorno de personalidade borderline, pois ajuda na redução da impulsividade,
na redução dos acessos de agressividade e instabilidade afetiva. Em pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, que também podem apresentar essas dificuldades já citadas, pode ser uma boa opção. Essas são as principais indicações. Já em relação aos efeitos colaterais, aqui devemos fazer uma pontuação. Sempre que falamos de efeitos colaterais, temos que ter em mente que, da mesma forma que não há garantia que o medicamento será eficaz, também não há garantia que um efeito colateral, por mais comum que ele seja, irá ocorrer. Infelizmente, temos que lidar com esses efeitos indesejáveis e avaliar numa espécie de balança de custo-benefício os benefícios do medicamento e os efeitos colaterais. E isso só pode ser realizado após um tempo de uso da medicação. Para a carbamazepina, os efeitos colaterais mais comuns são sedação, pode ocasionar fadiga, náuseas, epigastralgia, outros sintomas gastrointestinais, tontura. Pode haver uma diminuição desses efeitos caso o medicamento seja introduzido em baixas doses e com aumentos mais graduais. Efeitos mais associados à possível intoxicação por doses elevadas seriam a visão dupla, uma descoordenação muscular, um nistagmo, que seria movimentos oculares involuntários. Existem outros efeitos colaterais mais incomuns e raros, mas devem ser citados por sua possível gravidade. A maior preocupação com o uso da carbamazepina é o perigo da agranulocitose e da anemia plásica, condições muito graves. Em casos de sintomas como febre, dor de garganta, úlceras na boca, sangramento nasal, sangramento em gengivas ou pequenas manchas vermelhas ou roxas na pele, podem ser sintomas desse problema grave no sangue, o que exige auxílio médico imediato. Deve, em geral, ser solicitado um hemograma previamente no início do tratamento e fazer um monitoramento durante o tratamento. Existe também o risco de reações dermatológicas graves, incluindo a síndrome de Stevens-Johnson, em caso de manchas avermelhadas em pele, com prurido, ou seja, coceira, lembrando um quadro de urticária ou alergia, principalmente se acompanhada de sintomas sistêmicos, como febre, deve-se procurar o auxílio médico imediato, a nível de emergência. Essas reações são mediadas pelo sistema imunológico e, no caso da carbamazepina, observa-se uma maior ocorrência dessas reações dermatológicas, essas reações em pele, em pacientes descendentes da população asiática. Pode ocorrer um tipo de hepatite tóxica, caso surjam sintomas como dor abdominal, fezes claras, urina escura, alaranjada, diminuição do apetite, febre, náuseas, vômitos, uma fraqueza intensa, olhos ou pele amarelados, deve-se procurar auxílio médico imediato. A carbamazepina tem algumas propriedades semelhantes à imipramina, que é um antidepressivo tricíclico, e compartilha com o mesmo a capacidade de retardar a condução cardíaca e, portanto, pode ser uma causadora de arritmia cardíaca em alguns casos. Em pacientes cardiopatas ou com histórico de arritmias, é interessante a solicitação de um eletrocardiograma para uma melhor avaliação. Outro efeito raro que pode ocorrer, principalmente em pacientes mais idosos, é a hiponatremia, que seria a diminuição do nível de sódio no sangue. Isso ocorre devido à liberação de um hormônio chamado vasopressina, que a carbamazepina pode provocar. Bom, falei sobre os efeitos colaterais mais comuns e sobre alguns efeitos mais raros, que pelo fato de serem graves devem ser mencionados. Suas contraindicações absolutas são existências de problemas hematológicos graves, a insuficiência hepática grave, possíveis casos de alergia ao medicamento,
Uma contraindicação relativa são os pacientes com bloqueio cardíaco. Deve ser avaliado caso a caso. Em relação ao seu metabolismo, ela é excretada principalmente pelos rins e uma menor proporção pelas fezes, através do sistema gastrointestinal. É uma potente indutora de enzimas hepáticas, particularmente as enzimas do citocromo P450. Mas o que isso significa na prática? O que é preciso entender? É que ela acaba interferindo no nível sérico, no nível das outras medicações, inclusive do seu próprio metabolismo. E essas possíveis interações medicamentosas e o perfil de efeitos colaterais tornam seu uso menos conveniente que o de outros medicamentos. E por essas razões, a carbamazepina não costuma ser uma medicação de primeira escolha. É importante que seu médico saiba que medicamentos de uso contínuo você já esteja utilizando para estimar essas possíveis interações. Antes do uso, é prudente realizar alguns exames, como o hemograma, testes de função hepática, função renal, dosagem de sódio, teste de função tireoidiana. A disfunção tireoidiana, tanto o hipertireoidismo como o hipotireoidismo, pode afetar o não funcionamento de um tratamento. Em relação ao seu uso na gestação, a carbamazepina não é recomendada, pois pode ocorrer defeitos no tubo neural, por exemplo, espinha bífida, anencefalia, portanto é uma medicação teratogênica. Deve ser evitado o uso do fármaco durante a gravidez, sempre que possível, bem como em mulheres que desejam engravidar, principalmente durante o primeiro trimestre de gestação. E assim como o valproato de sódio, o uso do ácido fólico pode reduzir o risco de algum desses defeitos, no tubo neural, produzidos aí pela carbamazepina. Em relação à amamentação, a carbamazepina é excretada no leite materno e as concentrações de seus níveis no bebê, elas podem ser altas e, portanto, a conduta mais segura para a maioria dos casos é o desmame. Lembrando que cada caso deve ser avaliado em uma consulta médica. Em relação ao uso em crianças, pode ser usado em alguns casos, principalmente em crianças com comportamento agressivo, impulsivo, provocados por algum tipo de lesão cerebral. Em relação aos idosos, as doses em geral devem ser menores devido ao menor metabolismo hepático dessa população e devemos considerar principalmente as possíveis interações medicamentosas. Em relação à insuficiência renal e hepática, deve ser tomado cuidado, pois seu metabolismo é hepático e é secretada principalmente pelos rins. Geralmente, nos casos mais leves de insuficiência, doses menores e aumentos mais graduais são mais bem tolerados. Falei sobre as principais informações do uso prático dessa medicação. Espero que isso tenha sido útil para você. Colocamos um foco de luz sobre essa medicação. Se gostou do vídeo, peço que se inscreva no canal Mundo Proativo.